Olá a todos, tudo bem? Vamos dar início a nossa mais uma aula de Química. Sou o professor Everton, vou falar um pouquinho sobre tabela periódica. Essa aula é da frente 2, módulo 3, caderno 1. Pessoal, aí segue o nosso modelo da tabela periódica do nosso colégio, do Colégio Objetivo. Reparem que os elementos estão completos, a sua divisão é a parte mais importante para o nosso entendimento. Lembrando que na prova sua lá do vestibular você tem acesso a uma tabela periódica. O que contém essa tabela periódica? Essa tabela periódica ela é formada basicamente pelos elementos dado para vocês numa prova, o símbolo dos elementos, número atômico e número de massa, tá? Mais nada. O que eu tenho que lembrar é como que funciona essa distribuição dos elementos em termos de família, grupo, período, e lembrar, claro, e alguns nomes que são importantes, né? Então, é isso que nós temos que tomar cuidado e ciência daquilo que nós temos em relação à nossa tabela periódica. Bom, vamos lá. A tabela periódica aqui segue a seguinte divisão. A tabela periódica é dividida em grupos ou família. Ela é formada por, basicamente, 18 grupos. Né? Vocês podem ver lá em cima na nossa linha, vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos 18 colunas verticais, onde nós chamamos isso de grupos. Os períodos são as linhas horizontais. Nós temos basicamente 7 linhas horizontais. O que eu tenho que lembrar aqui é a divisão da tabela periódica. Uma coisa importante, olha para os elementos, símbolos dos elementos químicos, aqueles que estão na cor escura, cor preta. Está indicando que está no estado sólido. O que está em vermelho, líquido. O que estiver em azul, gasoso. E os que estiverem em transparente ainda são desconhecidos ou aqueles que nós podemos chamar de elementos artificiais. Essa aqui é a configuração da nossa tabela periódica, conforme sua divisão. As duas primeiras colunas do lado esquerdo da sua tabela periódica, nós chamamos isso de elementos representativos, excluindo o hidrogênio, tá? O que está em azul, do grupo 13 ao grupo 17, também são conhecidos como elementos representativos. O centro da tabela periódica, que vai do grupo 3 ao grupo 12, nós chamamos de elementos de transição externa. E lá embaixo, reparem que nós temos duas linhas, né? Onde nós chamamos de série dos lantanídeos, série dos actinídeos, chamamos esses elementos de transição interna. Por que interna? Porque eles estão dentro da tabela periódica. Né? A representação deles é do lado externo, para você observar que esses elementos fazem parte da nossa tabela periódica. Claro que se eu deixar eles na tabela periódica e fosse esticar, ela ficaria um pouco estranha. Então, tem que lembrar essa divisão. O que está marcado em amarelo são os elementos metálicos. Então, eu preciso saber quem são os elementos metálicos. Os ametais, os que estão em azul. O roxo são os gases nobres e o hidrogênio é o que está marcado em branco, lá em cima no canto superior esquerdo. Lembrando os períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos e 18 grupos. Os grupos são divididos em família A e família B. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A são as divisões ali, principalmente dos nossos elementos representativos. O grupo 3B, passando pelo 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B são os elementos de transição, também conhecido como família B. Por que é a família B? Nós temos 3 grupos. O grupo 8, 9 e 10 pertence à família 8B, porque são os 3 ao mesmo tempo. Lembrando que quando Mendeleev fez a sua distribuição desses elementos, ele classificou eles em propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, basicamente, o que nós temos?
Na nossa tabela periódica, nós temos basicamente os elementos distribuídos em propriedades químicas e físicas semelhantes. Como não comportaria todos esses elementos, em torno de 15 elementos, numa única coluna, ficaria uma coisa meio complexa. Então, o que ele fez? Ele dividiu em 3 e, quando fizeram a sua distribuição, colocaram em 3 famílias 8B, ou grupo 8, 9 e 10. São os elementos também importantes que sempre são colocados em provas de vestibular, que é o ferro, o cobalto e o níquel. Outra parte importante, quais são as características gerais dos nossos elementos? Os metais são brilhantes, os ametais ou não metais sem brilho. Os metais têm ótima condução de eletricidade e calor. Os ametais não são condutores. Os metais são maleáveis e dúcteis. Os ametais são quebradiços. Os metais eu uso em joias, em moedas, por exemplo. E os ametais eu uso em pólvora e em pneus. Tá? Então, essas são as nossas características dos nossos elementos. E os semimetais são aqueles que apresentam propriedades intermediárias entre metais e ametais. São utilizados basicamente, por exemplo, para fabricar sistemas de condução de eletricidade ou equipamentos eletrônicos, por exemplo, smartphones, laptops, notebooks e assim por diante. Tablets são materiais semimetálicos, né? Muito utilizados para a fabricação desses materiais. A estrutura da tabela, né? Estrutura da tabela periódica. Nós temos o quê? O número atômico da tabela periódica. Eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte: toda vez que eu pegar uma tabela periódica, eu tenho que observar lá na prova do vestibular, principalmente, a legenda que vem acompanhando essa tabela. Nesse caso, por exemplo, aqui eu estou mostrando o elemento alumínio, e o número 13 que está indicando lá em cima do elemento, quer dizer que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, e, consequentemente, o meu número atômico. O número que está embaixo é a massa. Só que cuidado com essa massa, ela é calculada pela média ponderada das massas atômicas desse isótopo que existe na natureza. Então, quer dizer, não é a massa real do meu alumínio, é a massa média dos isótopos do alumínio que nós encontramos aí na natureza. Outro ponto importante, elementos naturais são todos aqueles que têm número atômico menor ou igual a 92. Lembrando que o 92 é o nosso elemento urânio, né? Basicamente. E os elementos artificiais são aqueles que são maiores que o 92. A classificação, então, dos nossos elementos, nós temos lá entre o H e o U, são chamados de cisurânios, que vai de 1 até 92. E acima de 92, nós chamamos de transurânios, que são os elementos artificiais. Basicamente, todos radioativos. O período da tabela periódica, né, só para a gente lembrar aqui, deixar isso aqui bem claro, são as linhas horizontais, né, que definem o número de camadas dos elementos. Na aula da distribuição eletrônica, você não tem lá 7 níveis de energia, né, o K, L, M, N, O, P, Q, consequentemente é o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da minha tabela periódica. Então, quando eu uso a distribuição eletrônica, eu estou usando a distribuição eletrônica também para a tabela periódica e, consequentemente, eu consigo me organizar principalmente para saber a posição e a localização desses elementos na minha tabela periódica. Então, período ali, ó, a nossa linha horizontal. Já os grupos e famílias são as linhas verticais, né, que vai definir o número de elétrons na camada de valência. Eu consigo definir? Sim, basicamente, se for as famílias se for a família A, fica até um pouco mais fácil de você visualizar a camada de valência. A outra classificação da minha tabela periódica é a seguinte: eu tenho que lembrar alguns nomes, né, principalmente aqueles que são cobrados mais em prova vestibular, que o grupo 1, a família 1A, nós chamamos de metais alcalinos. O grupo 2, ou a família 2A, metais alcalinos terrosos. Repara que do grupo 3 ao grupo 12 são conhecidos como elementos de transição. Então, não tem nenhuma classificação em termos de nomenclatura para esse grupo. O grupo 13 é o grupo do boro, o grupo 14, grupo do carbono. Lembrando que o 13 corresponde a 3A. O grupo
14, também 4A, grupo do carbono. Grupo 15, 5A, grupo do nitrogênio. Grupo 16, 6A. Aí esse recebe uma atenção especial, porque eu preciso lembrar que são os calcogênios. O grupo 17, ou 7A, são os halogênios. E o último grupo da tabela periódica, o grupo 18, ou 8A, ou 0, eu chamo eles de gases nobres. E faltou ali embaixo a série dos lantanídeos e actinídeos, também conhecido como elementos representativos. Também são os elementos, são elementos de transição interna. Fica dentro dos elementos de transição, na família B, ou do grupo 3 ao grupo 12 da tabela periódica. Eles ficam ali dentro. A estrutura da nossa tabela periódica é baseada em sua distribuição eletrônica, tá? Em relação ao número atômico. Lembra que na distribuição eletrônica, quando você faz distribuição eletrônica e o seu último elétron que vai entrar na sua distribuição eletrônica, lembrando que aqui nós estamos falando um pouquinho sobre a distribuição eletrônica do subnível mais energético, se ele for S, vai ser essas duas primeiras colunas da tabela periódica. Se for o subnível P, o mais energético, é o lado direito na tabela periódica, correspondendo do grupo 13 ao grupo 18. Do grupo 3 ao grupo 12, terminou em D, ou seja, a sua última distribuição eletrônica foi em D, fica no centro da tabela periódica. E se a sua distribuição eletrônica terminou em F, F que vai ser de 1 até 14, os nossos elementos da série dos lantanídeos e actinídeos ficando ali embaixo da minha tabela periódica. Então, quando você faz a distribuição eletrônica e você nota que o subnível mais energético são entre esses, S, P, D, F, você consegue saber mais ou menos qual é a sua localização na tabela periódica. O exemplo ali, ó, o elemento lítio, 1s2, 2s1, e o elemento sódio com 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Reparem a camada de valência, 2s1 para o lítio e 3s1 para o sódio. Os dois terminaram no subnível S. Aí vem a pergunta, qual é o subnível mais energético? É o S1. 2s1 para o lítio e 3s1 para o sódio. Onde está esse elemento na minha tabela periódica? Consequentemente, onde está aparecendo o S aqui no canto esquerdo. Então eles são ali do grupo 1A, que tem a configuração NS1. Lembrando que o número N é o nosso número de nível de energia, que vai de 1 a 7 em relação à distribuição eletrônica. Todos os elementos cujo elétron de maior energia se encontram na camada de valência, em subnível S ou P. Então, vamos lá. Se o meu elétron está na camada de valência no subnível S, por exemplo, terminou, agora há pouco a gente acabou de ver o exemplo do lítio e do sódio, terminou em S1, pertence ao grupo 1 ou à família 1A da minha tabela periódica. São conhecidos como elementos alcalinos, metais alcalinos. O grupo 2A, ou grupo 2 da minha tabela, vai ter 2 elétrons na camada de valência. Olha a configuração eletrônica, NS2, são os alcalinos terrosos. O grupo 3A, aliás, a família 3A, ou grupo 13, número de elétrons da valência, 3 elétrons, terminando em NS2 e NP1, é a família do boro. O grupo 14, ou a família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência, vai ser NS2 ou NP2, a família do carbono. Grupo 15, ou família 5A, número de valência, letra de valência na camada de valência, 5 elétrons na camada de valência, terminando em NS2 e NP3, família do nitrogênio. Grupo 16, família 6A, com 6 elétrons na camada de valência. Configuração eletrônica NS2-NP4, são os calcogênios. Grupos 17, ou família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. NS2 e NP5, são os halogênios. O grupo 18,
ou família 8A ou 0, tem 8 elétrons na camada de valência, configuração eletrônica NS2 e NP6, são conhecidos como gases nobres. Então, são esses elementos os mais importantes em relação à família A. Praticamente com essa família que nós trabalhamos muito na tabela periódica e, consequentemente, lá na frente nós vamos utilizar essa teoria para fazer as ligações químicas, seja ela iônica ou covalente, que são as ligações importantes, e eu preciso saber basicamente essa parte da tabela periódica, porque eu vou usar nas ligações químicas tabela periódica e, consequentemente, também a distribuição eletrônica. A transição externa, né, todos os elementos da nossa transição externa vai ter sua penúltima camada no subnível D. A última camada sempre vai se terminar em S, S2, com ela preenchida. Lembrando que o D vai de 1 até 10. Então fica mais ou menos essa distribuição. Olha ali, gente. Terminou em D1, é o 3B. D2, 4B. D3, 5B. D4, 6B. D5, 7B. Aí vem lá, D6, D7, D8, 8B, D9, 1B e D10, 2B. Aí você tem mais ou menos uma configuração eletrônica NS2, porque sempre vai terminar com subnível S2 completo. N-1 quer dizer o quê? Eu vou subtrair 1 da meu nível de energia, aí o D1 vai de 1 a 10. Então eu tenho mais ou menos a distribuição eletrônica. A minha transição interna, que são as séries nucleonídeos, conhecidas como terras raras, e os actinídeos, termina em 4F e 5F. Aí ele vai ser distribuído no último elétron, lá nesse subnível F. Então, aqui não tem como eu saber qual é a sua localização e que é o elemento. Então, fica um pouco mais complexo. Eu tenho que saber, basicamente, quem são os elementos da família A e da família B, saber interpretar e saber onde estão esses elementos, né? Devido à sua distribuição eletrônica terminando em D. Fica um pouco mais fácil assim. Lá embaixo eu coloquei, por último, a configuração geral, de como você sabe mais ou menos aonde está esse elemento. Lembrando que não é tão fácil, tão simples assim, não é cobrado tanto em vestibular, muito raro se cobrado isso, eu tenho que ficar mais atento à família B e à família A. O grupo B, né, ele vai ter a última camada dele, sempre vai possuir 2 elétrons em camada de valência, independente do elemento. Mas você tem lá 50 elementos, por exemplo, do grupo B. Não tem problema. Ou família B. O que eu tenho que saber? Que 1B e 2B são os metais nobres e raros. Por isso que eles vão possuir o subnível D completo. Né? Tá? Então, chega no subnível D completo com 10 elétrons. Né? E o estado físico dos elementos? Vamos lá, só para me recapitular de novo e lembrar. Os gasosos são todos do grupo 18 ou 8A, que são gases nobres. Depois vem hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Líquido, somente mercúrio e bromo, e os demais são sólidos. Lembrando que dentro dos metálicos apenas 2 possuem cores. Quem são os que possuem cores? O ouro, que é amarelo, e o cobre, que é vermelho. Aí ali mais ou menos a distribuição na tabela periódica, né? Só para vocês verem que se eu andar para o lado esquerdo da minha tabela periódica, eu estou aumentando o caráter metálico da nossa tabela periódica, ou seja, o lado esquerdo são os metais, o lado direito são os não metais. Assim fica mais fácil de eu lembrar na hora de fazer a prova. Pessoal, vamos resolver alguns exercícios lá da frente 2, no módulo 3, para a gente poder fazer relembrar algumas coisas importantes, principalmente quando a gente fala de distribuição eletrônica de tabela periódica. Não consigo falar de tabela periódica sem haver distribuição eletrônica, então fica uma coisa mais complexa. Quando a gente resolve o exercício, a gente acaba colocando a mão na massa e consegue observar o que acontece. O primeiro exercício ele fala, baseando-se nas configurações eletrônicas em ordem crescente de energia dos elementos abaixo. Assina a alternativa correta. O que ele fez? Ele te deu 4 distribuições eletrônicas, né?
Deu do elemento A, do elemento B, do elemento C, do elemento D. Aí ele pergunta ali, ó, letra A e C pertencem ao mesmo grupo, mas estão em períodos diferentes. Vamos lá, se você for analisar aqui, o A e o C pertencem ao mesmo grupo. Como é que eu sei que estão no mesmo grupo? Gente, o elemento A está terminando em 4s2. Lembra que terminou em S2, eu tenho como camada de valência ou subnível mais energético, eu posso falar que ele está na família 2A, ou grupo 2. O nosso elemento C tem 3D10 entre o 4S2 e 4P2. Lembra que quando termina em P, subnível mais energético, esse elemento está mais para o lado direito na tabela periódica? Ah, então se eu juntar S2 com P2 vai dar 4A. 2A e 4A, então eles não pertencem ao mesmo grupo, eles estão em grupos diferentes. Aí a alternativa B, ele fala que B é um elemento de transição. Como que eu sei que é um elemento de transição? Gente, isso aqui, para não perder tempo na hora de fazer a prova, é só olhar. Olha lá a sua distribuição eletrônica do B. Terminou em 3D2. Lembra quando termina em D1 até D10 como subnível mais energético? Eu falo que esse elemento é de transição. A gente acabou de ver aqui, olha só, vamos voltar aqui para poder relembrar alguns conceitos. Olha aí. Terminou em D2, 4B. Ele vai estar na família 4B. 4B corresponde para nós ao grupo 4 da tabela periódica. Então, 3B, grupo 13, 14, 15, 16, 17. Ó, vamos lá. A família 3B pertence ao grupo 3. Então, é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui tem do 3 até o grupo 12. Lembrando que a família A continua depois, o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chegando até nesse número. Então aqui ó, fica mais fácil de visualizar. A letra C, C e D estão no mesmo período da periódica. Como que eu sei que é o mesmo período? É só você olhar a sua camada de valência. O elemento A, período 4, o B, período 4, o C, período 4. O D tem um 6S2 como camada de valência. Grupo 6, então não dá para falar que C e D estão no mesmo período. A letra D, C está no grupo 2? A gente acabou de fazer o C, grupo 4A, ou se for lá olhar lá, grupo 4 ou grupo 14, né? Família 4A ou grupo 14. Então não dá. Depois ele fala que A, B, C e D são todos metais alcalinos terrosos. O único que não terroso aqui é o A, porque terminou em 4S2. Já o nosso B, transição. O C, família do carbono. E o D é a série dos lantanídeos e actinídeos. Aqui eu coloquei uma resolução, para vocês observarem que nós podemos chegar na resposta 4 camadas, quarto período, né, o nosso letra A, elemento representativo, o B é o elemento de transição, por isso que a gente acabou acertando ali na letra B, C, elemento representativo, e o D, transição interna, né, termina lá no série dos lantanídeos e actinídeos. O segundo exercício, o que ele fala? Ele fala um pouquinho sobre os novos elementos químicos que foram descobertos e, consequentemente, a partir de 2016, foram oficializados o nome deles. Então, vamos lá ler o enunciado. Em dezembro de 2016, aí o PAC oficializou a nomenclatura dos novos elementos químicos presentes no sétimo período da tabela periódica. Assim, os elementos 113, grupo 13, 115, grupo 15, 117, grupo 17 e 118, grupo 18. Passaram a ser denominados, respectivamente, o nihônio, o moscóvio, tenicine e o oganesson. Pode-se afirmar que o elemento... Vamos lá. Ele deu um dado para vocês importante, o número atômico do oxigênio igual a 8. Ele fala que o nihônio tem um elétron na camada de valência. Como é que eu posso falar do nihônio? Gente, o nihônio, ele está
respectivamente, no grupo 13. Grupo 13, se eu for lembrar, o meu grupo 13, ele corresponde à nossa família do boro, onde fica o alumínio. Se eu for olhar a distribuição eletrônica, ele tem 3 elétrons na camada de valência, não 1. O moscóvio é um metal de transição. Repara que do 113 até o grupo 13 ao grupo 18 são elementos representativos, então eu não posso falar que é um metal de transição. O metal de transição ele teria que estar entre o grupo 3 e grupo 12. O tennessine, letra C, é um elemento representativo e pertence ao mesmo grupo do oxigênio. Se eu for ver, ele é o grupo 17, ele é o grupo dos halogênios, então eu não posso afirmar que ele é o mesmo do oxigênio. O OG, que é o organessum, é um gás nobre e apresenta a configuração eletrônica da camada de valência 6s2, 6p6. Bom, vamos ver ali. O que ficou? Tennessine, organessum, 118, grupo 18. TS é um halogênio sólido. Bom, o organessum, gente, ele não tem configuração eletrônica 6s2, 6p6. Vamos pensar aqui agora, para a gente resolver esse exercício. Por quê? No exercício, ele falou que eles estão todos no 7º período da tabela periódica. Se eles estão no 7º período, não é 6s2, e sim 7s2, 7p6. Então, é isso que está dificultando ali, né, a nossa análise. Então, ó, tem uma pegadinha ali, não é 6, é 7, por isso está errado. E o TS é um halogênio sólido. Do grupo 17 são os halogênios. Por que eu posso falar que ele é sólido? Pelo seguinte, analisando a tabela periódica, você vai ver que nesse grupo, a diferença que é o bromo, que nós temos ali, nós temos o flúor, cloro, bromo, iodo e astato, e depois vem o nosso tennessine. O seguinte, o cloro é o gasoso, muito gasoso nós temos ali no grupo, né? Que é o elemento de cor amarela, gás amarelo. E depois aparece o bromo, que é um elemento líquido, junto com o mercúrio na tabela periódica. Então acaba sobrando os demais elementos sendo sólido, né? O iodo é sólido, o astato é sólido, e logo em seguida vem o tennessine, que também é um halogênio sólido. Então a gente consegue fazer essa análise aqui. Aí a nossa resolução ali, ó, né? Grupo do flúor, né? Então é um elemento sólido. Lembra que o iodo é sólido, então o tennessine está abaixo do iodo do grupo. Então essa é a nossa resolução do nosso exercício. Vamos lá para o nosso terceiro exercício. Veja que ele é um pouco grande, né? Mas a gente consegue dar conta do recado. O que ele fala ali? Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dmitry Mendeleev. Trata-se de uma das conquistas trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e outras áreas de ciência. Como reconhecimento de sua importância, a Unesco, né, no ano passado, proclamou 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica. Na tabela periódica proposta por Mendeleev, em 1869, constavam apenas 64 elementos químicos, conhecidos até então, além de espaços vazios para que outros ainda poderiam ser descobertos e ser encaixados nesses espaços. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo ECA, que significa posição imediatamente posterior. Por exemplo, o ECA-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado Mendeleev. Atualmente, o símbolo do elemento correspondente ao ECA-silício é... Bom, gente, aqui é o seguinte. Você vai ter que pegar a sua tabela periódica, fornecida em prova, e observar o seguinte, que o elemento logo embaixo do silício, lembrar, você fala assim, onde está o silício? Silício é o elemento químico que está no grupo 14, família 4A, família do carbono.
Então, é carbono, silício, e embaixo do silício vem o elemento número atômico 101, que é o nosso hexa-silício, né? Na verdade, o hexa-silício, ele pergunta qual é o símbolo desse elemento. É o germânio. Então, tem que olhar a tabela periódica. Veja que eu não tenho que dar nomenclatura, né? Ajuda bastante, porque eu vou, como ter acesso à prova, é só olhar o seguinte. Grupo 14, família 4A, carbono, silício, quem está logo embaixo do silício é o germânio, que é o número que ele diz que está um buraco, ali ficou um buraco, logo em seguida depois vem o Mendeleévio, tá? Só para a gente poder completar a nossa tabela periódica. Então, fica com a alternativa C. A questão 4, ele fala um pouquinho sobre mitologia grega, né? Vamos lá, uma historinha. Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas semelhantes com o elemento do número atômico 73, que chegaram a ser confundidos pela sua igualdade em termos de propriedades químicas e físicas. Por isso, em homenagem a esses dois elementos da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Então nem sempre o nome e a nomenclatura do latim vem do latim, mas tem a ver com a mitologia. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Bom, vamos lá. Aí ele pergunta, a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a terem elétrons no subnível F, serem elementos de transição interna, C, pertencer ao mesmo grupo de tabela periódica, D, terem os seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, e estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Aqui é o seguinte, quando você pega esse exercício, você vai ter que resolver esse exercício. Como você vai fazer? Primeiro, como te deu os números atômicos, faça a distribuição eletrônica do nióbio e do tântalo. Quando você faz a distribuição eletrônica, o que acontece? Você vai observar que os dois vão terminar, por exemplo, o nióbio em 4D3 e o tântalo em 5D3. Opa! Se você olhar na nossa resposta, pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Bom, ambos são metais de transição, localizados no grupo 5 da tabela periódica. Como que termina no grupo 5? Como que termina no grupo 5? Os elementos mais externos estão nos níveis 5 e 6. Resposta C. Então, ambos são metais de transição, pertencem ao mesmo grupo. Repare o seguinte, ele não está falando da mesma família, ele não está falando do mesmo período. O mesmo grupo, ele está falando em relação aos elementos, se ele é de transição, se ele é um gás nobre, se ele é representativo. Como os dois estão no mesmo posição na tabela periódica, ou seja, no mesmo grupo ali, um terminando em 4D3 e o outro em 5D3, no grupo B, então eles pertencem aos metais de transição. Tá? Não posso dizer, um está no período 5 e o outro está no período 6º. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, principalmente o que a gente está pedindo ali. Ó. Tem elétrons no subnível F, só um tem. São elementos de transição interna, pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, tendo esses elétrons mais externos, níveis 4 e 5, respectivamente, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Então, pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, essa é a nossa resposta em relação ao exercício, nesse caso, o 4, o último. Gente, chegamos ao final dessa aula. Aqui eu coloquei um mapa mental, tá, para a gente poder lembrar. Quem está estudando para as provas ali e aproveitando esse período aí que nós estamos afastados. Tabela periódica, lembrando, classificação periódica, né, vem lá os períodos e grupos, né, elementos, né, e propriedades periódicas, vocês podem montar aí um mapa mental que vocês podem estar consultando ali e toda hora fazendo uma revisãozinha em relação a esse mapa mental. Pessoal, obrigado mais uma vez ali por essa aula. Em breve nós teremos novamente com mais uma aulinha aí e qualquer dúvida,
mandem as perguntas lá e dúvidas na classe do Google Classroom, tá? Estou por lá todos os dias, passando por lá para verificar as dúvidas e poder responder o mais rápido possível. Não esqueçam de estudar, peguem um livro, façam exercício do livro e vamos colocar esse material em dia. Um abraço a todos e até mais.